Nesse vídeo nós vamos estudar o teorema do resto, que é uma ferramenta relacionada à divisão de polinômios e que ajuda a resolver uma gama de problemas. Quando nós dividimos polinômios, nós pegamos um polinômio p de x e quando eu escrevo assim, eu estou dizendo a você que esse polinômio, que eu batizei de p, é um polinômio que depende exclusivamente de uma variável x. E eu vou dividir esse polinômio p, que depende da variável x, por um outro polinômio que eu vou chamar de polinômio d, para lembrar que ele é o divisor. Esse polinômio d também dependerá da variável x, por isso eu escrevo d de x. Ao dividir um pelo outro, necessariamente surgirá um novo polinômio, que se chama polinômio quociente, e por isso eu estou batizando ele com a letra Q de quociente. Ele também depende, o valor deste polinômio também, assim como os dois anteriores, também depende do valor atribuído a uma variável x. E nem sempre essa divisão é uma divisão exata. Portanto, nem sempre aparecerá como resto o número zero. Nem sempre a divisão será exata, portanto, nem sempre o resto será zero. Por isso eu vou colocar aqui um polinômio R. E eu estou batizando de R para lembrar que esse polinômio é o polinômio resto. É um polinômio que pode surgir ao final da divisão do polinômio P pelo polinômio D. Cada um desses quatro polinômios tem uma característica chamada grau. Quando um polinômio depende exclusivamente de uma variável, e é o caso no nosso exemplo, o grau é identificado como sendo o maior expoente atribuído à variável dentro do polinômio. E qual a importância disso para nós? A importância disso para nós é que o grau desses quatro polinômios tem alguma relação. O grau do polinômio que está sendo dividido é necessariamente igual à soma do grau do polinômio divisor com o grau do polinômio quociente. Se eu estiver dividindo um polinômio de grau 7 por um polinômio de grau 4, necessariamente o quociente deverá ter grau 3, porque quando eu multiplico esses polinômios d e q na esperança de produzir o polinômio p, o que a gente faz é, ao multiplicar, somar os expoentes. Então, por isso que a soma do grau de d, do divisor, com o grau do quociente vai dar o grau do polinômio que está sendo dividido e que se chama polinômio dividendo. Uma outra relação importante é que o grau do polinômio resto sempre é menor do que o grau do polinômio divisor. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe, que quando a gente fala isso, as pessoas imaginam que ele é uma unidade menor. Então, o que eu quero que você entenda é que se no meu exemplo aqui o polinômio divisor tem grau 4, o resto pode ter grau 3, pode ter grau 2, pode ter grau 1 e pode mesmo ter grau 0. Mas, Fábio, um polinômio ter grau 0 significa que a divisão é exata? Não. Quando a gente diz que o polinômio resto tem grau 0, isso significa que ele é uma constante. Ele é um número, mas não necessariamente o zero. Ele pode ser igual a 7. Portanto, cuidado com isso. Um outro fato tão importante quanto a relação entre os graus dos quatro polinômios que estão envolvidos aí é que é possível escrever uma relação matemática entre eles. Portanto, p de x sempre será igual a d de x vezes o polinômio q de x acrescido do polinômio r de x. Isso é nada mais, nada menos do que aquilo que você aprende a fazer quando usa esse mesmo diagrama de divisão com números. Você aprendeu que o quociente vezes o divisor acrescido do resto vai dar o dividendo. É a mesma coisa. Só que tem um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, porque isso passa despercebido por boa parte dos estudantes.
Quando eu escrevo essa relação entre os 4 polinômios, eu preciso me lembrar que toda vez que eu escolho um valor para o x e troco o x do polinômio por esse valor, eu obtenho o valor numérico do polinômio. Então, se o meu polinômio é x mais 1 e eu escolho que o x vai ser 3, o valor numérico do polinômio é 4, porque é 3 mais 1. E aí, o que acontece é que essa relação que eu acabo de escrever, ela se mantém válida para qualquer valor de x. Isso quer dizer que se eu escolho que o x vai valer 5, o valor numérico, vamos escrever isso, o valor numérico do polinômio p para x igual a 5 será igual ao produto do valor numérico do polinômio divisor para x igual a 5 vezes o valor numérico do polinômio q para x igual a 5 adicionado do valor numérico do polinômio resto para x igual a 5. Isso nos leva a uma conclusão poderosa que é a seguinte: se o 5 for a raiz do polinômio divisor, do polinômio d de 5 valerá 0, porque afinal de contas, esse é o papel da raiz, transformar o polinômio em 0, anular o polinômio. E se isso acontecer, todo esse bloco aqui vai consequentemente se transformar em 0. De modo que, caso o 5 seja a raiz do polinômio divisor, o polinômio d, a consequência disso é que o valor numérico do polinômio p para x igual a 5 vai ser exatamente o valor numérico do polinômio resto para x igual a 5. E isso é o que a gente chama de teorema do resto. Vamos ver como isso funciona com um exemplo de verdade. Ao dividir o polinômio x à quarta menos 3x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x mais 7 pelo polinômio x ao quadrado menos 3x mais 2, eu obtive o quociente x ao quadrado mais 1 e o resto foi o polinômio 2x mais 5. Isso quer dizer que x à quarta menos 3x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x mais 7 é igual ao resultado da multiplicação do polinômio x ao quadrado menos 3x mais 2 pelo polinômio x ao quadrado mais 1 adicionado de 2x mais 5. E aí percebam que o 1 é claramente uma raiz deste polinômio aqui. Ou seja, se dentro desse polinômio eu trocar o x por 1, o resultado aí será 0. Ao trocar o x por 1, isso vai dar 0 e vai levar junto com ele o x ao quadrado mais 1. Que na verdade está valendo 2, porque como eu escolhi x igual a 1, esse polinômio está valendo 2. Então, veja só, ao substituir o 1 no polinômio dividendo, o que nós vamos obter é 1 menos 3 mais 3 menos 1 mais 7, o que resulta em 7. E se eu substituir o 1 no polinômio resto, que é 2x mais 5, o resultado também é 7. E foi exatamente isso que nós dissemos ali em cima, que quando o valor escolhido para x for raiz do polinômio divisor, o resultado numérico do polinômio p de x será exatamente o mesmo resultado numérico do polinômio r de x para o valor de x igual à raiz do polinômio divisor, que nesse exemplo é 1. O que efetivamente o teorema do resto vai trazer de ganho para você é na hora de resolver problemas como esse que eu estou propondo aí. Encontrar o resto da divisão do polinômio x ao cubo menos x ao quadrado mais 5x mais 1 por x menos 2. Você pode simplesmente efetuar a divisão
até ela terminar e verificar qual é o resto. Mas você pode obter o resultado de forma mais rápida simplesmente substituindo o 2 no lugar do x no polinômio que está sendo dividido. Portanto, a resposta do problema será 2 ao cubo menos 2 ao quadrado mais 5 vezes 2 mais 1. O que vai dar 8 menos 4 mais 10 mais 1. E isso vai dar 15. Essa é a resposta do problema, que você atingiu de maneira mais rápida do que se tivesse efetuado a divisão de um polinômio por outro. Vamos entender agora por que isso funciona. Quando eu estou dividindo o polinômio x ao cubo menos x ao quadrado mais 5x mais 1 por x menos 2, surge um polinômio quociente, que eu não estou interessado em saber quem é, por isso eu representei simplesmente como q de x, e surge um polinômio resto. Nesse momento, uma coisa importante a se notar é que o grau do divisor é 1. Se o grau do divisor é 1, então o grau do resto tem que ser necessariamente 0, porque nós já vimos no início desse vídeo que o grau do resto é sempre menor do que o grau do divisor. E se o grau do resto é 0, significa que o resto é uma constante. Além disso, essa expressão que você vê escrita aí, essa igualdade, ela é verdadeira para qualquer valor de x. Em particular, se eu trocar o x por 2, ela continuará verdadeira. Mas, Fábio, por que você está fazendo questão de trocar o x por 2? Porque 2 é exatamente a raiz do polinômio divisor. Dessa forma, o valor numérico do polinômio p para x igual a 2 será igual a 0, vezes o valor numérico do polinômio q para x igual a 2, mais uma constante. Perceba que aqui eu escrevi o r sem colocar a dependência dele de x. Por quê? Porque o resto a gente já viu que é uma constante. Por quê? Porque o grau do polinômio resto é 0. Então, isso me evita um problema que era ter que descobrir o valor numérico do polinômio q para x igual a 2. E me leva à conclusão de que o valor numérico do polinômio p para x igual a 2 é exatamente o valor do resto. Vamos para o próximo exemplo. Perceba que nesse problema você sequer sabe quem é o polinômio p de x. Se você preferiu resolver o problema anterior pela divisão, fazendo no braço a divisão, nesse aqui você vai se frustrar porque você não sabe quem é o polinômio p de x. Portanto, você sequer poderá começar a fazer o processo de divisão. Entretanto, como você está dividindo o polinômio p de x pelo polinômio x2 menos 1, você sabe que aqui aparecerá um polinômio quociente, mas você não terá condições de descobrir quem ele é. E você sabe que o polinômio resto ou terá grau 1 ou terá grau 0, porque o grau do resto precisa ser menor do que o grau do divisor. E o grau do divisor aqui é 2. Você percebe aqui que o grau do divisor é 2. Vou escrever aqui, grau do polinômio divisor. E chegamos à conclusão de que a consequência disso é que o polinômio R terá grau 1 ou grau 0. Sempre que isso acontecer, se tiver mais de uma possibilidade para o grau do polinômio resto, faça a opção pelo maior grau. Ou seja, a partir deste momento, eu vou representar o polinômio resto como um polinômio de primeiro grau. Ô Fábio, mas se ele for um polinômio de grau 0, não tem problema. Lá no final da conta, você vai encontrar a igual a 0, porque o que nós vamos fazer agora é tentar descobrir os valores dos coeficientes a e b.
Se esse polinômio de fato for um polinômio de grau zero, ou seja, uma constante, o A vai dar zero e você vai encontrar o valor dessa constante no B. Pensando dessa forma, eu posso escrever que P de x é igual a x ao quadrado menos 1, que multiplica Q de x mais AX mais B. Essa igualdade é verdadeira para qualquer valor de x, mas em particular ela será verdadeira para x igual a 1 e para x igual a menos 1. E qual é a vantagem de trabalhar com x igual a 1 e com x igual a menos 1? A vantagem é que, primeiro, são os únicos valores de x para os quais eu sei o valor numérico do polinômio p. E, mais importante ainda, 1 e menos 1 são as raízes do polinômio divisor. Então, perceba, ao fazer x igual a 1, você vai ter p de 1 igual a 0, vezes q de 1, que não tem a menor importância para a gente, mais a mais b. Como o p de 1 é 3, a gente chega à conclusão de que 3 é igual a mais b. Vamos repetir esse mecanismo agora com x igual a menos 1. Aí a gente vai obter p de menos 1 igual a 0 novamente, que multiplica q de menos 1, que mais uma vez não terá relevância alguma, menos a mais b. Como p de menos 1 é 2, a gente conclui que 2 é igual a menos a mais b. Perceba que nós construímos, através dessas duas substituições, um sistema que pode ser resolvido pelo método da adição. Se você somar as duas expressões, você obtém que 5 é igual a 2b. Portanto, b é igual a 5 sobre 2. E se você subtrair uma da outra, 3 menos 2 vai dar 1. A menos menos A vai dar 2A e B menos B vai dar 0. Dessa forma, você descobre que o A é meio. Portanto, a gente acaba de descobrir que o polinômio resto, o resto dessa divisão, corresponde a meio, que multiplica x, mais 5 sobre 2. Em exemplos como esse que reside a importância de se conhecer o teorema do resto para resolver problemas envolvendo divisão de polinômios.